Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, que noite gelada, hein? Uma ótima quinta-feira, hoje dia 26/6, vamos analisar esse concurso, o 3.426 que aconteceu ontem à noite, no dia 25. Olha aí, finalização aí com a dezena 21. Quantas vezes será que já aconteceu isso daí, né? Bom, bem difícil, eu achei esse sorteio, porém, né, tivemos 5 ganhadores aqui, então vamos ter que dar os parabéns aqui para essas 5 apostas vencedoras. R$ 286.507,04. Já para a faixa de 14 pontos, eu acredito que por ter sido feriado aí em muitos locais, tá? Então tivemos uma arrecadação menor, pode ser por conta disso, tá? E tivemos aí 5 ganhadores por conta aí dos 11 dezenas repetidas do último concurso. Então, para a faixa de 14 pontos, cada um dos 270 ganhadores vão levar para casa R$ 1.589,26. Né? É um bom prêmio, considerando sempre um bom prêmio, acima de R$ 1.500. Meus parabéns a todos vocês. Tá aqui então dezenas na tela: 01, 04, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20 e 21. Então vamos dar uma olhadinha já na estatística para saber quantas vezes que isso já aconteceu, então, de terminar com a dezena 21 no último concurso. Depois de logado, eu entro aqui na seção de estatística, abro essa caixinha de opções e procuro essa opção aqui, dezena final, que é a última posição aqui do menu. Última posição. Muito bem, então a gente tem aqui então a tabela com todas as terminações. Normalmente se termina ou em 24 ou em 25, então se você pegar, somar essas duas porcentagens aqui, você vai ver que está cobrindo aí praticamente 85% aí de todos os concursos, ou terminar com a 24 ou terminar com a 25. Então por isso que a gente chama de dezenas pilares. Só que o que aconteceu ontem foi exatamente esta linha aqui, ó. Terminação com 21, já tinha acontecido em 47 concursos, contando com o concurso de 8, então é a 48ª vez que acontece esse evento. Então, último concurso, 3.426, está com 0 de atraso, a cada 71. É praticamente 2 meses que demora para acontecer um evento como esse daí. Um pouquinho mais de 2 meses, né? E já chegou a ficar aí por 409 concursos sem acontecer, né, esse evento. E no concurso anterior já tinha iniciado com a 4. Então, zebraça total mesmo, tá? Então, se você for montar os seus jogos, lembre-se que a terminação, a última bola, depois de ordenado o sorteio, é claro, você sempre tem que colocar ou 24 ou 25, porque né, a maioria dos concursos acontece dessa forma. E do mesmo jeito para a bola início, que a primeira bola, a primeira posição, você sempre vai colocar também de 01 ou 02, tá? Então, dessas 4 dezenas, que a gente chama de pilares, sempre tenha no seu jogo de 2 a 3 dezenas, pelo menos, né, você vai fazer um bom jogo. Fechando aqui, então, na região dos primos veio 4 dezenas, 6 na cruz, 7 ímpares, 10 na moldura, 5 de Fibonacci, 5 na progressão, repetiu 11 do último concurso, padrão de linhas 44331, padrão de colunas 54321. Então aqui uma única bolinha vermelha para gabarito de colunas, eu vou deixar linkadinho aqui, vocês procuram aqui na descrição do vídeo, né, o vídeo relacionado a gabarito de linhas e colunas para você poder entender quando essa bolinha fica verde e quando ela fica vermelha. Organizei as 25 dezenas na estatística dos 10 últimos concursos, então a dezena 06 está sendo a melhor dezena aí de melhor performance, seguida da 17, da 03 e assim por diante. Então a 19, que é a data do aniversário do Ricardinho aqui, né, é a pior dezena nos 10 últimos concursos. Tá? Então você pode entrar, tem diversas ferramentas para você poder acessar essa informação, mas uma das ferramentas que eu recomendo é como que chama a ferramenta? Não é validador de jogos. Daqui a pouco eu me lembro, eu falo para vocês aqui. Fica na parte de estatística, tá? Aqui, ó. Vamos fazer isso aqui rapidinho, porque minha memória não tá nada boa ultimamente. Clico aqui novamente em estatística, abro a caixinha de opções e vou vir aqui, ó, módulo estatística. É essa ferramenta que a gente vai vir aqui, ó, tá? Então, você tem todo o padrão visual aqui, você pode controlar o início e o fim do concurso.
Você pode também fechar aqui o padrão visual se você quiser. E você tem aqui um quadro mostrando aqui a frequência dela em todo o período, a frequência dela nos 10 últimos concursos, nos 50 últimos concursos, nos 100 últimos concursos, última vez que ela apareceu. Então, você tem todas as informações. Quando está vermelhinha a dezena aqui é porque ela foi sorteada então no último concurso. Quando está em amarelo, está em tendência. Então, é uma ferramenta excelente para você poder utilizar aí no dia a dia para fazer o acompanhamento dos seus jogos ou até mesmo para você já preparar, que é o mais recomendável aí, tá? Fechando aqui, então, desse conjuntão então das 10 melhores dezenas, você vai escolher de 5 a 8 dezenas. Aqui no conjunto das intermediárias, você vai escolher de 3 a 4 dezenas. E aqui no último grupo, você vai escolher de 3 a 6 dezenas. Vou deixar aqui 3 conjuntinhos de 17, 18 e 19. Corre lá no blog Gera Sorte para copiar e colar. Você também pode copiar e colar os jogos prontos. 20 jogos gerados dentro do padrão. Aqui outros 20 gerados com 3 condições básicas. De 9 a 10 repetidas. 4 a 5 Fibonacci e de 7 a 8 ímpares. Substitua de 1 a 3 dezenas de cada uma dessas linhas que você vai ter uma boa estrutura de premiação aqui. Bom, tá aqui o padrão visual, comportamento individual das dezenas, como eu falei, né? Então tivemos um início 4 aqui e agora um final 21, né? Fez a inversão aí de tudo, mas não tivemos nenhuma máscara. Então, tirando aqui a terminação 21, foi um concurso muito bom aí para se premiar, né? Com faixas inferiores aí, né? 13, 14 pontos, 12 pontos, 11 pontos. O que a gente pode ver aqui? Tínhamos o retorno após a falha para a dezena 3, não aconteceu. A dezena 8 se tornou presa porque alcançou 4 concursos. A partir de hoje ela é presa. 11 continua presa. 17 continua presa. Dezena 22 e 23, né? Uma delas era para ter o retorno após a falha. As duas falharam, né? Então perdemos o retorno após a falha para essa dezena aqui. Então, para o próximo concurso aqui, pelo que eu estou vendo aqui, não temos nenhum retorno após a falha. Então, vamos esperar agora falhar mais uma dezena, né, para a gente poder aplicar o retorno após a falha. Beleza? Bom, dezena 24 e 25 aqui, ó, 23, 24 e 25 aqui, né, até a 22 a gente pode entrar nesse balaio aí, pelo menos 2 dessas devem retornar aí nos próximos concursos. Beleza? Então esse é o padrão visual, comportamento individual das dezenas. O que eu estou percebendo aqui, olha, a linha 4, né, está sendo bem sorteada aí nos últimos concursos. A linha 1 aqui, olha, tá bem ruim das pernas aí, então vamos ver se ela volta nos eixos aqui, tá? Esse é o padrão visual, comportamento individual das dezenas. Bom, nossa matriz aqui de 14 pontos em todos os concursos premiou 2 delas com 14 pontos ontem, com 56 apostas. Eu só iria ter o trabalho de acertar 5 números ou dessa linha ou 5 números dessa linha, que eu faria 14 pontos com 56 jogos. Vamos ver as outras matrizes também. Essa matriz que eu gosto muito de acompanhar, olha, ela deu 14 pontos com 10 apostas apenas. Então, por isso que é importante a gente jogar aí com uma estrutura pronta de premiação. Aqui dentro tem 13 pontos em qualquer concurso. Eu só preciso acertar 5 números que aparecem em qualquer uma dessas caixinhas aqui, ó. Na verdade, né, para fazer os 14 pontos, se aparecer aqui, eu preciso acertar 5 números desta caixinha. Se eu acertar 5 números dessa caixinha, eu vou ter 13 pontos. Se eu acertar 5 números dessa caixinha, eu vou ter 12 pontos. Se eu acertar 5 números dessa caixinha, eu vou ter 11 pontos. Aqui, ó, 14, 13, então para 15 pontos, a própria matriz não premiou, tá? Então não teria condições aí nenhuma de eu fazer 15 pontos neste concurso específico, mas, né, poderia ter feito 14 pontos aí. Beleza? Aqui, ó, voltando aqui, então vamos ver a matriz de 12 pontos. Olha, então mais uma vez, uma matriz de 4 jogos apenas teria feito 13, 12 e 11 pontos. E a última matriz aqui, que é uma matriz de 18 colunas. Olha só essa, gente. Olha, acertando 3 números apenas com 3 jogos, eu faria 14 pontos nessa matriz ontem. Vamos clicar nesse desenho aqui. O que aconteceu quando eu cliquei nesse desenho? Se apareceu algum resultado dentro das caixinhas aqui, no caso só apareceu o resultado aqui, um total aqui dentro dos 14 pontos aqui. Então, significa que esses 3 grupos aqui, se eu tivesse se eu tivesse conferido os 3 grupos, ele teria me dado os
14 pontos. Para você poder entender, vamos conferir isso aqui. Deixa eu abrir ela sem nada lá dentro. Mesmo assim ainda está demorando, viu? Eu estou pensando seriamente em tirar esse recurso aqui. Vou copiar aqui. Vou deixar carregar aqui. Conferência e simulação. Ou eu posso pegar aqui, ó, parar aqui. Assim carrega mais rápido. Pronto. Bom, se eu jogar aqui os 3 grupos, ele vai entender que isso daqui é uma aposta múltipla. Então ele está entendendo que são linhas com 18 dezenas. Tá? Cada linha com 18 dezenas custa um absurdo de caro. E aqui, como que pode ter tudo isso de premiação se eu tenho só 3 volantes? Cadê o resto dessas premiações? Acontece que quando você faz 14 pontos num volante de 18 números, você tem 4 premiações de 14 pontos. Então, o volante teria sido esse volante 2, né, o grupo 2 de 18 números, tá? Então teria feito uma premiação, só que quando passa pela tabela da caixa, né, você tem a premiação multiplicada, né, para 14, para 13, para 12, para 11 pontos. Então teria se feito então os 14 pontos. Agora se eu pegar aqui, ó, limpar aqui, ó, vamos carregar de novo a ferramenta e agora vamos ver como que a gente faria os 14 pontos, então acertando apenas 3 números. Bom, significa que apareceu 4 números aqui. Eu tenho que acertar 3 desses 4 números. Então, significa que eu posso errar 1. Eu tenho, então, 4 condições para que isso aconteça, tá? Qualquer um desses grupos aqui, vamos pegar o último grupo aqui, o 7, o 17 e o 18. Ó. 7, 17 e 18. Então, perceba que eu estou escolhendo 3 números e ele vai me devolver volantes com 15 dezenas. Quando eu clico nesse botão excluir colunas aqui, ele está vindo aqui dentro da minha caixa de matrizes, onde o prêmio já está aqui, olha. Tem, né, supostamente um prêmio de 11 pontos aqui em 99,71%, né, das vezes. Então não é fechado em 100%. Porém, essa matriz aqui, ela premiou com 14 pontos ontem. Então, ele veio aqui, procurou a coluna 7. Coluna, né, é quando você vê de forma vertical aqui, ó. Essa é a primeira coluna, essa é a segunda coluna, essa é a terceira coluna, até a última coluna, que é a coluna 18. Perceba que 19 não tem nada, tá desabilitado aqui, porque não existe essa coluna. Eu vim aqui então e fiz isso, vou dar um Ctrl A aqui no meu jogo pronto, um Ctrl C, e agora vou soltar o meu jogo com Ctrl V aqui, e olha, agora sim, então, como são volantes de 15 dezenas, ele teria me dado um prêmio, também seria no volante 2 aqui, ó, tá vendo? Então seria um jogo de 15 números normais aí, numa aposta simples, e eu teria feito os 14 pontos gastando apenas 9 pilas, tá? Então, vale muito a pena acompanhar essa parte das matrizes, beleza? Fechando aqui, então. Ciclo das dezenas. Bom, chegamos no momento que eu chamo de momento mágico do ciclo, que é quando a gente tem um único concurso dentro do ciclo, o ciclo de número 726, está em condição aberta, sobram 10 dezenas aqui para a gente escolher, tá? Então, eu vim aqui, peguei as 15 dezenas do sorteio de ontem e coloquei cada dezena na sua casinha. Completou esse quadro? Não, não completou, não é possível completar matematicamente porque são 15 dezenas e tem 25 casinhas. Logo vai ficar 10 dezenas de fora, que são exatamente essas 10 dezenas que eu vou selecionar aqui, vou dar um Ctrl C e agora eu vou vir aqui na parte de estatística, vou abrir numa nova guia. Vou pegar aqui, olha, tá vendo esse menu escolha estatística? Abre ele e escolhe a segunda opção, estatística personalizada. Pronto, carregou a ferramenta e como eu já copiei as 10 dezenas, eu colo aqui e clico aqui em gerar. Perceba que está tudo zerado aqui. Então, esse quadro ele vai ser preenchido então, com as 10 dezenas que eu coloquei. Então, ele me dá 11 condições aqui, ó, né? Começando do zero, que pode não aparecer nenhum desses 10 números. Que já aconteceu uma vez. Foi quando? Foi ontem, no concurso de ontem, né? Então, se repetisse as mesmas 15 dezenas, né? Então, esse contador viraria aqui para 2, porque não iria... Aliás, se repetir as mesmas dezenas, não. Se saírem essas outras, né, dezenas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Se saírem essas dezenas que estão em branco aqui, tá? Esse contador iria subir para 2. O que pode acontecer agora? Pode acontecer de não vir nenhum desses 10 números, pode vir
1 dos 10 números, 2 dos 10 números, até mesmo os 10 números. Tanto é possível que já aconteceu por 4 vezes e a última vez foi no concurso 3009. Então, totalmente possível saírem essas 10 dezenas e completar aqui o fechamento do ciclo. Então, está em tendência, porque isso daqui é inédito, nunca aconteceu isso daqui. Então, pode acontecer no concurso de hoje à noite. Se saírem essas 10 dezenas, vai se fechar o ciclo com 2 concursos. Eu não acredito nisso, então eu vou voltar aqui na estatística personalizada e vou verificar qual que é o maior número da coluna de frequência. O maior número da coluna de frequência é esse daqui, é o 1098, que refere-se a 6 dessas 10 dezenas. Então é o que a gente chama de ponto de equilíbrio. Tá aqui então, é o que mais acontece, é ver 6 dessas 10 dezenas. Beleza? Bom, segunda coisa que eu vou olhar. Tá em amarelo, o que está em amarelo? Tá em amarelo 5 dos 10 números, 6 dos 10 números, 7 e 8 dos 10 números. Então, qualquer uma dessas condições que eu jogar aqui, eu vou estar fazendo um bom jogo. Porém, eu vou restringir um pouco mais o meu jogo. Então, a primeira condição que eu vou utilizar é o que mais acontece, né? E eu dei sorte que ainda está em tendência. Então, eu vou montar jogos com 6 desses 10 números. A segunda coisa, eu vou procurar qual que é o maior número depois de 1098, que é exatamente esse daqui, ó, 808, tá? Então, eu vou utilizar dessas 10 dezenas de 6 a 7 dezenas. Essa vai ser a minha condição pessoal. Você escolhe a sua e bora para frente, engata a marcha e segue em frente. Tá? É assim que você utiliza o ciclo das dezenas. Por que eu estou utilizando isso? Porque eu acredito que vai vir 6 dezenas, né, que seria o ponto de equilíbrio, vai sobrar 4 dessas 10 dezenas, e aí no próximo concurso ainda não vai fechar com 3 concursos do ciclo, e vai fechar com 4, tá? Então eu estou acreditando que venha, talvez até 5 dessas 10 dezenas, pode até acontecer de vir 5 dessas 10 dezenas, né? Vê aí o que for que mais fizer sentido para você, você aplica no seu jogo. Então pode vir 5, depois no outro concurso pode vir 3, né? Sobrar mais 2 dezenas e depois, por último, então fechar com 4 concursos aí, né, o ciclo das dezenas. Números primos, essa região do volante, tendências para vir 2, 6 e 9 dezenas. Números na cruz, tendências para vir 3, 5 e 7 dezenas. Números ímpares, tendências para vir 6, 8 e 12 dezenas. Números na moldura, tendências para vir 8, 9 e 11 dezenas. Números de Fibonacci, tendências para vir 2, 3 e 6 dezenas. Números na progressão, tendências para vir 7 e 8 dezenas. Ciclo dos primos, 4 dezenas para fechar esse ciclo. Ciclo da cruz, 3 dezenas para fechar esse ciclo. Ciclo dos ímpares, também 3 dezenas para fechar esse ciclo. Ciclo da moldura, várias dezenas, então compensa você pegar todas essas dezenas, fazer o que eu fiz aí com estatística personalizada. Coloca tudo isso daqui lá e vê qual que é o maior número da coluna de frequência. Ciclo de Fibonacci, 2 dezenas para fechar esse ciclo. E ciclo da progressão, 4 dezenas para fechar esse ciclo. Esse foi o vídeo de hoje, então eu desejo a todos vocês uma abençoada quinta-feira. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.